Olá, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Albertino Lima e estou aqui para tratar do assunto sobre a religião. Hoje nós iremos especificar uma abordagem dentro da religião, porém de algo que tem as suas controvérsias, principalmente quando aplicada ao texto bíblico. Estou falando de magia. Será que a magia estava presente nos textos bíblicos? Sim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A magia, dentro das suas características bem específicas, ela estava presente a partir de personagens que a praticavam. Um exemplo, quando a gente faz um recorte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a gente vai conseguir detectar a presença de personagens ali que praticavam a magia. Mas antes de eu adentrar nessas personagens, algumas até, eu preciso expor aqui que a conceituação da magia, ou a definição da magia, ela perpassa pelo campo da cultura. Ou seja, não há uma definição única acerca da magia. Por quê? A meu ver, quando se deve tentar criar uma taxonomia, um conceito, uma classificação acerca de qualquer coisa, é necessário entender o que esta coisa, o que este fenômeno, no caso, tratando aqui da magia, ele representa naquela cultura. Então não tem como eu pegar uma definição acerca da magia no Egito e dizer que a magia em todo o mundo é a mesma coisa. Não. Cada cultura tem a sua especificidade. A magia na Grécia tem uma especificidade, na Roma, no Egito, entre os hebreus, entre as sociedades primitivas, ou seja, existem diversas conceituações, diversas definições acerca da magia. Ponto. Um outro ponto é que, como tratar de magia dentro da Bíblia? Olha, se nós pegarmos a Bíblia por completo, nós vamos perceber que toda ela tem ali, de forma direta ou indireta, a presença de algumas pessoas que praticam a magia. Correto? Mas só que, dentro daquilo que eu falei como conceituação da magia, tendo por base a cultura, entra o que nós conhecemos, terminologicamente falando, de milagre. Ou seja, no Novo Testamento, para os apóstolos, Jesus ele fez milagre. Para os doutores da lei, Jesus fazia magia. Ele expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios. Então a gente começa, dentro da Bíblia, a ver que existem classificações acerca da magia e acerca do milagre. No Antigo Testamento, a ideia de milagre, ela existe, mas só que não de forma tão atenuante como é no Novo Testamento. Ok? Quando a gente olha para algumas personagens, principalmente ali do Pentateuco, a gente vai se deparar com Moisés, com José, até mesmo com o próprio Abraão. Eu quero abrir um espaço aqui, um parênteses, para falar de Abraão em relação à magia. Eu sei que vai causar polêmica aqui, mas uma das características desenvolvidas por Abraão em seu contato com Deus ou com os deuses, ele era pagão, né, vamos dizer assim, ele era uma pessoa que vivia numa cidade totalmente politeísta, né, as cidades eram politeístas naquele momento, e Abraão ele era,
o que ele fazia, como de costume comum? Sacrifícios. Então, estudando alguns antropólogos, como Malinowski, como também Evans Pritchard, eles vão dizer que um dos principais rituais mágicos era o sacrifício. E Abraão sempre fazia sacrifícios, a ponto dele chegar, no exato momento da sua vida, de ir conduzir o seu filho a um sacrifício. Então, a gente precisa olhar para o texto bíblico sem aquele olhar romântico, teológico, hermenêutico tradicional, ou seja, o texto pelo texto. Claro que essas abordagens que são feitas, elas são feitas a partir de um esteio acadêmico atrelado à antropologia, à sociologia, à história, à filosofia, à etnografia e por aí vai. Então, quando a gente fala dessas personagens, a gente precisa entender que todas elas estavam dentro de uma cultura. Vamos lá, Abraão estava em Ur, uma cidade da Mesopotâmia, correto? Que ela praticava o politeísmo. Moisés nasce e, segundo a história, ele é conduzido ao Egito. José, ele nasce entre os hebreus, tem sonhos divinatórios, ele era um oniromântico, ou seja, alguém com habilidade para interpretar sonhos. Quando novo, ele não tinha o domínio dessas habilidades, por isso que quando ele tem um sonho, ele fala, e as pessoas que estavam à mesa com ele não entenderam o sonho. Quando ele fica mais velho, ele passa a dominar essa prática e usa essa prática a seu serviço. Ele também vai para o Egito e lá ele cresce. Então a gente precisa entender, eu estou somente me prendendo aqui ao Pentateuco, tá? Entre os escritos históricos, entre os livros proféticos, o Novo Testamento com os evangelhos, os Atos dos Apóstolos com os apóstolos e com personagens mágicas presentes nele, como Simão Mago, entre outros. A gente vai ver também Apocalipse, ou seja, a gente está tratando aqui de uma realidade muito clara dentro do contexto bíblico, ok? E um dos pontos que eu quero destacar é quando a gente olha para Moisés, a gente vai ver uma personagem que tem um histórico muito interessante de um ponto de vista acadêmico, crítico. Do ponto de vista teológico bíblico é interessante, mas só que o viés deste ponto é um viés espiritualista. E o viés que eu quero traçar aqui é um viés acadêmico, crítico, analisando as suas práticas dentro do sistema cultural onde ele estava inserido. Então, quando Moisés ele toca o mar, lá nas pragas, né, as 10 pragas, o mar fica vermelho, isso é uma magia. Quando tem uma disputa, né, entre magos, e os magos egípcios lançam as cobras, Moisés, com o seu cajado, lança-o no chão, e esse cajado dele se transforma numa serpente que engole as outras. O que é isso? Magia. Ah, é milagre. Não. O milagre tem uma outra conotação que a gente pode entrar lá na frente. Ok? O milagre está mais atrelado ao serviço ao outro. Por isso que o que Jesus fazia, alguns atrelam ao milagre, porque ele fazia em benefício do outro. A magia, o mago, geralmente ele fazia para o seu benefício. Aqui é um ponto. Tá?
Em outro momento, Moisés fere, né, uma rocha, aquela rocha sai água. Então, a gente precisa entender que essa personagem, ela foi criada, forjada, formada dentro do eixo cultural místico egípcio. E a gente, querendo ou não, num olhar muito crítico, científico, a gente vai perceber sim que a magia fazia parte destas personagens bíblicas. Como eu havia dito aqui, José, ele interpreta os sonhos. No mundo acadêmico que estuda essas práticas, a oniromancia era um dom, uma habilidade que a pessoa nascia com ela. Independentemente do contexto cultural onde ela esteja alicerçada. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de adivinhação na igreja evangélica, quem é a figura? É o profeta hoje em dia, né? É o profeta, aquele que revela. É a revelação. É a revelação. Então, alguém que tem o dom de adivinhar o futuro, na igreja evangélica é a pessoa que é denominada de profeta, de profetisa, ou alguém que tem o dom da adivinhação, melhor, da revelação. Agora, se uma pessoa que também tem o dom de adivinhar o futuro, ela está dentro de uma religião de matriz africana, ela não vai ser chamada de profetisa. Ela não vai ser chamada de profeta ou de uma mulher que tem revelação. Ela vai ser, às vezes, de forma preconceituosa, chamada, reconhecida com conceitos que não vale a pena citar aqui. Mas só que ambas têm o mesmo dom. Porém, o contexto cultural é que vai definir a forma com que as pessoas irão olhar para essas pessoas que têm essas habilidades e classificá-las. Um exemplo, nas regiões de matriz africana, o que é mais comum é o uso dos búzios. Mas só que tem algumas entidades que trazem informações que revelam o futuro de forma interessante. Quando o profeta ele recebe o espírito, vamos dizer assim, que revela, na mesma forma, essas pessoas que praticam a religião de matriz africana, elas recebem as suas entidades. Então, quando a gente fala de magia, de adivinhação, a gente precisa entender a cultura. Dentro da cultura egípcia, José, ele era um oniromântico. Alguém que tinha a habilidade dos deuses para interpretar o futuro. Ou seja, quando novo, José, ele interpretava os seus próprios sonhos. Ele foi crescendo, ele foi dominando este dom e ele passou a interpretar o sonho ou os sonhos de outras pessoas, como o do copeiro. Segundo Kurt Seligman, ele vai dizer que José interpreta o sonho do copeiro olhando o copo com água. Ele vai dizer que essa prática era muito comum, conhecida como hidromancia. Numa Pompílio, ele fazia essas práticas lá na Roma monárquica, né? Então, olha que coisa interessante. São questões analíticas dentro de uma perspectiva teórico-acadêmica. Onde eu quero chegar aqui? É que nós precisamos olhar o texto bíblico como documento. Claro que o eixo religioso vai olhá-lo de forma como manual de fé e prática, de espiritualidade. Mas só que a Bíblia está na mesa do pastor, mas também a Bíblia está na mesa de um acadêmico.
O pastor vai olhar com base na hermenêutica texto pelo texto. O pesquisador, ele vai se servir de correntes cognitivas que possibilitam uma interpretação muito mais abrangente do que aquela feita texto pelo texto, ok? Então quero te agradecer por me acompanhar mais uma vez e pedir a você que se inscreva no canal, ok? Um abraço e até o próximo encontro.